Tiveste esse desejo desde pequeno? Sinceramente não tive esse desejo. Se eu disser que é algo que eu já nasci começando a fazer, isso é mentira. É mentira mesmo. Não digo que é uma... foi consequência do design e foi uma escolha, estás a ver? É algo que depois de um tempo aquilo já estava dentro de mim. E também por quê? Porque eu venho analisar, o meu pai é um cara que sempre me colocou assim muito no National Geographic. Eu não gostava. Passa-se muita coisa inteligente. Eu não gostava, o meu pai sabe. Tipo, eu quero assistir filme, ele chega e ele já era aposentado na época. Ele ficava de manhã até tarde assistindo National Geographic. E tipo, são coisas que quando eu tinha 11, 12, 13 anos não faziam muito sentido para mim. Mas hoje quando eu vou em campo fazer uma curta-metragem ou vou fazer algum vídeo, tudo aquilo que eu aprendi vendo, eu consigo reproduzir. E eu acho que isso é algo muito fantástico. Mas não achas que o teu pai já estava a começar a colocar algo em ti? O meu pai, nós sempre tivemos uma relação muito fixe, porque desde pequeno eu não tive assim muitos amigos. Então nós éramos muito amigos e era o que ele mais fazia. O meu pai era alguém que ficava a assistir filmes. Praticamente eu tenho os mesmos vícios que ele. Mas eu não acredito que o meu pai, naquele exato momento, me estava a colocar na mente ou a me impulsionar a fazer isso. Porque os objetivos eram bem diferentes. Eu cresci para ser professor. Eu comecei a dar aulas. Na época o meu pai tem uma explicação, até agora tem. Eu comecei a dar aulas com 11 anos. Uau, então já eras nerd. Tipo, a minha vida, eu tenho um documentário, uma curta-metragem que eu falo, a vida me obrigou a crescer. Por quê? Porque o meu pai me dava aulas, me batia para aprender, para dia seguinte eu ensinar outras pessoas. Estás a ver? Porque filho do professor não pode ser burro. Depende. Depende, né? Mas no caso do meu pai era, tipo, ele me batia mesmo, bué. Para eu ser mesmo, eu digo que a minha inteligência foi adquirida. Simplesmente para ter um exemplo. Sim. Depois daí aquilo começou a fluir, depois de um tempo, e eu gosto muito de ensinar até agora. Já não dou mais assim disciplinas curriculares ou acadêmicas, como dizem, mas eu dou aulas de fotografia e tal. Eu gosto muito de passar o conhecimento que eu tenho. Sinto-me bem em transmitir isso. Gosto muito. Então sentes que desde pequeno, o teu pai contribuiu bastante para que você chegasse onde chegaste agora? Sim. Pois embora houve mesmo uma desavença enorme, digo, por parte da minha família, né? Quando eu decidi fazer audiovisual. Imagina tu estares a criar um filho que ele vai ser professor e tal. Aos 17 anos, eu terminei o médio com 17 anos. Tinha que entrar já na universidade. Aquele sofrimento todo. E depois você vê que o teu filho, que tu crias com tanto sacrifício, decide fazer fotografia. E por quê? Porque, mano, nesse tempo, acho que agora já tem pessoas que vivem da fotografia. Acho que em 2017 não se via muito isso. Então, aquilo, para os meus pais, parecia que eu estava a quebrar aquilo tudo que eles construíram. Mas, independentemente das decisões que eles tomaram ou do posicionamento que eles tiveram, eu decidi fazer o que eu queria. Mas qual foi a posição da tua mãe com base no teu desejo? Bem, pelo simples fato de eu ter decidido sair de casa, os meus pais tiveram mesmo bué tristes comigo. Mas acho que agora eles já entendem. Mas naquela época, mano, era como se eu estivesse a fazer a pior coisa do mundo. Mas o que é que te impulsionou? Tipo, tu vou sair de casa. Por quê? O que é que tu achas que estava errado naquela fase para que tu deixasses o teu conforto para criar uma nova etapa?
O que é que acontece? Em 2017 e 2016, eu e mais alguns amigos criamos uma espécie de empresa, uma mini empresa. Na época chamava-se Imagination. E 2020 nós fizemos uns contactos. Nós já estávamos a fazer dinheiro. Depois foram à falência. Claro, éramos crianças. Tipo, 2017 eu tinha, 2020 eu tinha acho que 17 anos ou coisa parecida. E o que é que acontece? Nós temos uma entrevista com Delcio Dólar. E era na época da Covid. Eu pedi ao meu pai que tinha que sair e tal, essa coisa toda. E às 17 horas tinha que voltar. Eu fui, fiz as fotografias, estava bem entusiasmado, mano. Era o Delcio Dólar. Era na época que TRX e tal estavam a bater. No tempo Tipo, do Covid. No tempo do Covid, tipo, era na época em que Tempo do ouvia-se já mais não era mais Uhum. tão sonante. Mas era o Até tempo, X. Já não. Já não, né? mas era o tempo que Até o X e o Delcio Dólar começaram a fazer muito barulho nos colégios. Acho que 2012 2000, adiante. Sim. Sim, mas 16, não sei bem, né? Mas é exatamente naquela época em que estávamos a falar Eu de acho que New School. este Delcio Dólar que tu viste em 2020, 2019, no tempo do Covid, era um Delcio Dólar falso, não era o original. Não, era o Delcio Dólar. Ele, tipo, se calhar já não tinha mais o base, né? Mas para mim foi a minha primeira vez a ter o contacto com ele. E essa TRX que tu te referes, qual é? Bem, eu estou a dizer TRX mesmo, de TRX de agora, no sentido de... ele já era TRX em 2020, essa coisa toda. Claro. Estás a ver? Então eu era designer. Então, trabalhar com esse Swiss dava base. Claro, Base. Naquele claro. tempo, um gajo era ainda o puto do base, de querer base. Não é muito pelo dinheiro. Então, eu pedi pro meu pai cedeu, eu fui. Só que o meu pai tem uma cena, quando eu chego tenho que avisar. Tenho que ir, tipo, saudar para ele saber a hora que eu cheguei. Na época, no mesmo dia eu cheguei, o meu pai estava a dormir. Cheguei também fui ferrar. 20 horas, o meu velho está a me acordar. Fazer bué de barulho comigo, me falar bué de mambo sobre fotografia. Você tem que decidir se vai estudar ou não sei lá o quê. Enquanto você estiver na minha casa, tens que fazer o que eu mandar, estás a ver? Meu velho falou boas cenas assim. Pausei. Parei um pouco. É como qualquer filho, pô, quer matar o meu sonho, mano. Tu não acreditas naquilo que eu acredito. Tu não vês aquilo que eu costumo ver, tá Era exatamente Porque isso. na fotografia tu realmente vês muita coisa. Era aquilo. E, mano, depois daí eu dei um slow, dei um pause. Continuar a fazer design e essa coisa toda. Mas eu já estava a juntar meu dinheiro. Uau. Já estava a juntar meu dinheiro para pegar, alugar a casa. Esse show tá. Demorei mesmo um tempo. Aluguei uma casa no Benfica. Comprei minhas cenas básicas. No dia 18 de setembro, lembro-me como se fosse hoje, às 10 horas, num domingo. Tipo, a minha mãe já estava... Mas as pessoas quando dizem lembro-me como se fosse hoje, mano, hoje não são 10 horas. Que dia é hoje? Hoje são 7. Hoje é dia 7, mano. Tu estás a falar do dia 18. E também não são 10 horas. Mas, é para transmitir que aquela data era mesmo... É bem importante, bem impactante para as nossas vidas. Isso é o dia 18. Tá bom, dia 18.